Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, por gentileza, em Marcos capítulo de número 10. Marcos 10. Eu leio na nova versão transformadora, NVT. E eu daria como título assim: qual é o meu sermão? É uma pergunta. Qual é o meu sermão? Antes da leitura, uma historinha. Um determinado pastor pregava aos domingos e na hora de ir embora ele perguntava ao filho: e aí, filho, como é que foi o sermão do pai hoje? E o filho respondia sempre assim: ah, pai, o seu sermão, né? E o pai ficava com angústia assim, né? Ele achou, né? Pregava o próximo domingo: e aí, filho, e hoje? Como é que foi o sermão do pai? É, pai, mais uma vez, o seu sermão. E o pai foi ficando inquieto, até que um dia o filho aceitou um convite de ir numa outra igreja. Um amigo o chamou, ele foi num outro culto, ouviu o sermão daquele pastor convidado, chegou em casa, o pai esperou ele chegar e perguntou assim: Silvia, e aí, filho, como é que foi o sermão lá do pastor? Na verdade, o pastor, não queria saber o sermão do outro, queria entender o que significava o seu sermão, pai. E aí, o filho disse assim: ah, pai, o pastor ainda não encontrou o sermão dele. Como assim, filho? Não, aí, pai, ele falou, mas ele não encontrou o sermão dele. E aí o pai dormiu em paz aquele dia, dizendo: ah, entendi agora. Então eu encontrei o meu sermão e domingo após domingo o meu filho entende que eu estou dizendo algo que Deus me deu. Uma pergunta: o que Deus deu para você? Qual é, assim, a sua vocação, o seu dom, dentre tanta coisa que a gente faz e é, né? Trabalha, é família, é vizinho, é pai, é mãe, é filho, é avó, é tio, é alguém que serve na comunidade. Mas eu sei que tem algumas coisas que a gente olha e diz: cara, Deus me deu esse negócio. E eu repito que a vocação é a maneira como Deus se revela no mundo através da gente. Então, por exemplo, algumas pessoas que aqui estão fazem café todo dia. Com o café, para quem toma o café. Mas você não olha para o café que você faz, nem todo mundo, e diz assim: cara, o meu café. O meu café. A não ser Márcio, né? Márcio me convidou para tomar um café na casa dele, ele moeu o grão. E ele foi explicando aquele café. Eu disse: cara, esse cara tem uma vocação. A questão é que quando foi eu tomar o café, eu acostumado com café misturado com milho, com palha. Café que a gente compra no mercado, o café não desceu, né? E eu sem jeito, o cara faz o café com tanta delicadeza, gentileza, explicação. Aí eu falei: deixa eu botar um açuquinho. Não, pastor, esse café não bota açúcar, não. Então deixa eu tomar o da garrafa. Aí, toma, que o da garrafa é outro. Aí eu tomei o da garrafa, mas o da garrafa também era muito bom. Mas a boca acostumada com café de palha também não desceu. Falei: irmão, eu vou tomar o suco. E ele está direto falando: vamos marcar aquele café de novo. E até hoje eu não voltei para tomar o café. Né? Mas tem gente que faz o café, Márcio. E quem não sabe tomar, acaba perdendo a oportunidade. Tem gente que recebe como ninguém, não tem? Aquele dom de acolhimento, o dom da hospitalidade. Eu sonho, assim, que a nossa igreja possa receber as pessoas, porque, inclusive, de vez em quando eu recebo algumas queixas, eu vou atender alguém. Cheguei na igreja, pouca gente falou comigo, não me senti assim tão acolhido. Mas eu acho legal no avião, como a gente é recebido, aquele pessoal bota um sorriso quase que na orelha. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Seja muito bem-vinda. Aceito uma água. Outro dia eu ganhei um presente, nunca tinha viajado na primeira fileira do avião. Fui falar num lugar, comprar a primeira fileira. E eu fui com as pernonas assim para cima, e toda hora aparecia alguém assim: o senhor quer um sanduíche? O senhor quer um suco? Eu falei: meu Deus do céu, eu me senti. Eu mandei foto para a Tati e falei: eu estou me sentindo aqui na primeira classe, Tati. Acolhimento, hospitalidade, generosidade. Qual é o seu sermão de vida, né? Se a sua vida fosse um sermão, qual é a mensagem que você passa para o mundo? Deixa eu melhorar. Como é que alguém olhando para você
diz, cara, eu vi uma das faces de Deus. Eu olhei para Jânio e eu vi uma face de Deus que eu não consigo ver em outras pessoas. Inclusive, cara, eu estou entregando tudo hoje. Um dia a gente saiu de uma ceia na igreja. E Tati falou para mim assim, foi uma bênção hoje, né, amor? A ceia na nossa igreja. Já faz uns anos. E ela disse, mas que saudade de ter Jânio ministrando e viver algo que a gente só vivia quando você cantava, cara. Quando você tocava. E não é sobre Jânio apenas. É sobre o Deus em quem não há sombra alguma de variação, nas palavras de Tiago, que derrama dons e boas dádivas, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Uma festa ornamentada por tio Hélio. Ah, aquela bola, aquele arco. Aí a gente tem um contato com Deus a partir do que Deus deu para alguém. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Qual é o seu sermão, Lígia? André, qual é o seu sermão? Tem gente que o sermão, Beto, é sermão. Você não fala, é Dorcas na Bíblia. Não fala, não tem uma palavra de Dorcas registrada, mas uma máquina de costura, um tecido e uma linha é o sermão de Dorcas. Ao ponto, meu Deus, já estou pregando outro sermão. Eu vou voltar para cá. Dorcas morreu. Imagina você com alguém que morreu e todo mundo fazendo um protesto diante de Deus, dizendo, uma pessoa como essa não pode morrer. Chama o apóstolo Pedro para ressuscitar Dorcas, porque a gente não aceita sepultar uma mulher dessa. Gente, a gente prega o milagre da ressurreição de Dorcas e a gente fala, Deus pode ressuscitar os seus sonhos, Deus pode ressuscitar o que morreu. O mais bonito não é Deus ressuscitar uma pessoa. O mais bonito é ter gente que vive de uma maneira tão bonita que quem convive com ela diz, essa pessoa não pode morrer. Se morrer, a gente queima pneu na BR e protesta contra Deus. A gente não aceita a pessoa dessa morrer. Por quê? Porque o mundo fica mais bonito quando Dorcas apresenta seu sermão. Qual é o seu sermão, Dorcas? Sermão. E essa mão está onde, Ana e Adler? Na costura. E numa costura que não tinha energia, tá? Não é só mão, é ser pé também. Pé no pedal, já viu? As máquinas antigas, você vai no pedal aqui, ó, acelerando para a máquina, cada batida. E ela doava as costuras para abençoar pessoas. Não, Simvaldo, o meu dom é ser pintor. Eu pinto uma casa como ninguém. E quando eu pinto, cobra até um preço justo, tá, Simvaldo? Mas quando a pessoa entra, eu gosto de filmar o olhar para ela. Ai, que pintura, ai, que acabamento. Ah, obrigado, Senhor. Aí o pintor, às vezes, nem é crente, mas ele acolheu tanto o dom que recebeu, de modo que quando coloca em prática, alguém agradece a Deus por aquilo que ele fez, mesmo ele fazendo e não dando para Deus a glória que lhe é devida. Carlinhos Queiroz disse que a gente adora a Deus quando a nossa vida funciona de tal modo que outras pessoas agradecem a Deus por nós. Que coisa mais linda. É voltar para casa dizendo, que música aquela do irmão de Javan. E na interpretação de Vivi, tocou meu coração. Que espaço bem cuidado. E obrigado, Dan. E obrigado à nossa zeladoria pelo cuidado. Que transmissão pela internet. Que consulta com o Dr. Jonathan. Que análise clínica pela bioquímica farmacêutica Grazi. Que abraço de Rai. Que sorriso de Sandoval. Que comida gostosa, essa bacalhoada, viu? Louvado seja Deus. Eu comi, pastor, repeti. Cometi até o pecado da glutonaria, mas Deus me perdoou, que eu estava honrando a pessoa que fez. Qual é o seu sermão? Eu quero pregar o meu, hoje pela manhã, e leio Marcos 10, a partir do verso 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia é um livro maravilhoso. Mateus, Marcos e Lucas contaram a mesma história, menos João, Margot. Agora olha como é que Mateus contou, Mateus 19, verso 16. Olha como é que muda um pouquinho a organização
e amplia a nossa percepção. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Na perspectiva de Marcos, o camarada está dizendo: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Na perspectiva de Mateus, é: mestre, quais são as boas ações que eu posso fazer para ter a vida eterna? Voltemos a Marcos e continuemos a leitura. Verso 18: por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? 2 pontos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre teu pai e tua mãe. Conta comigo quantos mandamentos tem aqui. Eu preciso da sua ajuda. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane a ninguém, honre seu pai e sua mãe. 6 mandamentos. São quantos mandamentos? Estão escritos onde? Êxodo capítulo 20. Êxodo significa fuga, libertação, passagem. O povo fugiu do Egito. Esse povo era escravo, não sabia viver como sociedade. E Deus está ensinando esse povo a ser sociedade que revele para o mundo e para as demais nações o coração de Deus. E Moisés recebe uma tábua escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Faltam quantos aqui? Faltam 4. E faltam os 4 primeiros mandamentos. Interessante. Porque dos 10 mandamentos, 4 falam da nossa relação com Deus. E 6 falam da nossa relação com o próximo. Olha a cruz, né? Verticalidade, horizontalidade. Lembrando que onde o evangelho chega, Joabe, acontece uma coisa maravilhosa. Porque, por exemplo, a gente tem em voltinha da cruz, tem gente que tem um nome fé tatuado no corpo, e é uma cruz, né? Fé, assim. A gente usa a cruz como símbolo da fé cristã. Uma criança se perdeu numa cidade dos Estados Unidos e ela não sabia voltar para casa. E aí alguém acolheu e disse: mas vamos tentando, vai olhando para ver. Até que ela viu uma cruz e ela disse: a minha casa é perto daquela cruz. E ao ser levada para perto da cruz, ela descobriu onde é que estava a sua casa. A cruz nos leva de volta para casa. Só que o evangelho é tão maravilhoso que o texto bíblico diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era um objeto que gerava asco, que gerava nojo. Porque a cruz era a cadeira elétrica da época, que muitas vezes matava injustamente. Era a mão pesada do Estado sobre um povo debaixo do seu domínio e que era exterminado na cruz. Jesus é pendurado na cruz, José. E agora a cruz é símbolo da redenção. A gente tem uma cruz estampada na cidade para dizer assim: a cidade pode ser iluminada pela luz que emana da cruz. Ele morreu para que a gente viva. Deus deu o seu único filho para que a gente que não era filho pudesse assumir essa posição. E isso é maravilhoso. O evangelho vai chegando e vai ressignificando. E uma vida batizada pelo evangelho, que você perguntaria: o que é o evangelho? E é o meu sermão, eu repito isso para o resto da vida. O evangelho é a soma de 2 palavras. O prefixo grego e, que significa alegria, júbilo, contentamento, e ângelos, a expressão grega que significa anjo, mas que dá a ideia de mensageiro. Portanto, o que é o evangelho? É a mensagem de grande alegria. E onde está estampado o evangelho? Na vida, face e obra de Jesus, de modo que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, 2 Coríntios capítulo 4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a glória de Deus. Qual é a glória de Deus, Paulo? Revelada na face de Jesus. Ou seja, qual é o grande trabalho do inimigo? Não permitir que o mundo, que a criação, veja Deus na face de Jesus. Jesus é a imagem e a expressão exata de Deus. Paulo escreve aos Colossenses: Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Onde é que cabe Deus? Deus só cabe em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. E é Jesus quem está conversando com um jovem que a gente aprendeu a chamar de jovem rico. Não é o nome dele, riquinho. É um jovem religioso que diz cumprir os mandamentos que Jesus elencou. E Jesus, capciosamente, elencou somente os 6 mandamentos da horizontal. Quando o evangelho chega na nossa vida, a gente vive para a glória de Deus. E o que significa isso? Significa viver amando o próximo. Aí eu sei que você vai me corrigir e dizer, mas não são 2 os mandamentos? Amar a Deus? Pois é, não existe esse texto na Bíblia, tá? Amar sobre todas as coisas. A gente gosta de resumir algumas coisas para a gente não praticar. É amar com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força e com todo o coração. Aí você pode até resumir, não, isso significa sobre todas as coisas. Pois é, a gente repete tanto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que isso vai virando apenas um discurso e a gente não traduz isso na prática. O amor a Deus não toca a minha corporeidade, a minha intelectualidade, a minha emocionalidade, a minha vivência integral. Porque assim, é sobre tudo. Alguém já disse que quando Deus é tudo, Deus não é nada. Essa coisa de abrangência no nosso discurso acaba nos distanciando de uma encarnação de vida. Eu disse na terapia essa semana, assim, e até chorei, Tati. Eu falei, minha mulher e os meus filhos é tudo que eu tenho na minha vida. Aí o terapeuta olhou na minha cara, pela tela, e disse assim, bonito, cara, falar com tanta emoção. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso é só um discurso ou é na prática? Aí eu falei, não, aí ela vem na terapia semana que vem e ela conta para você, meu psicólogo. Qual é a pergunta do psicólogo? É aquilo que a gente costuma falar muito, a gente costuma praticar pouco. É essa conversa que está rolando, tá? Jesus está saindo de Jerusalém, vem um jovem conhecido, rico, cheio da posse, cheio da grana, e um religioso de mão cheia, aquele cara que você olha e diz assim, rapaz, olha lá, ó, ali cumpriu a lei, ali não perde um culto, dizimista fiel, olha lá, serve em tudo na igreja. Olha lá o irmão, precisou dele, ele está presente. Testemunho ilibado aí na sociedade, hein? Vive de maneira assim, correta, moralmente não tem igual. Jesus está entrando na cidade, está indo de Jerusalém, ele se ajoelha e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Para Mateus mestre, quais as boas ações farei para herdar a vida eterna? Eu preciso explicar para vocês mais coisas. Eu repetindo. O evangelho sobre nós nos faz viver para Deus. Como é que se vive para Deus? Vivendo para o outro. Mas não são 2 mandamentos que Jesus resumiu os 10? Amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Sim. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Ok. Só que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 11, 12, 13, 14, e vai dizer, toda a lei se resume em um só mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que Paulo está dizendo, a consequência imediata do amor a Deus é amar o próximo. Ninguém pode afirmar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, se não ama o outro. Quando o cara pergunta o que eu faço para ter a vida eterna, Jesus diz, ama teu próximo. Os 6 últimos mandamentos, pode voltar para a tela? Os 6 últimos mandamentos falam da nossa relação com quem? Com o nosso próximo. Marcos capítulo 10, quando Jesus elenca os mandamentos, eu queria ele na tela, verso 19, só para ficar claro, porque daqui a pouco eu começo a fechar o olho, começo a gritar e aí eu vou embora do texto. Então, fica comigo com essa didática, com esses data shows novos, eu estou com uma vontade de pregar com slide, mas eu tenho um problema com slide, né, Adler? Eu mandei outro dia um sermão de 6 páginas e falei, Adler, eu queria tudo dentro do slide. Ele falou, pastor, tudo não dá não, só dá os tópicos. Aí eu coloco o tópico, fico no primeiro tópico e não prego o sermão. E esse é o meu sermão. Então, não mata quem? O próximo. Não cometa adultério. Contra quem? Contra o meu próximo e contra
A pessoa com quem eu tenho uma aliança e a pessoa com quem eu cometi adultério tem aliança. É o próximo. Não roube. Quem rouba, rouba de alguém. Ama teu próximo. Não dê falso testemunho. Interessante, porque tudo é com não, né? Não, a perspectiva da lei é sobre não fazer, para então afirmar o amor. Pastor Silas deu uma aula semana passada e vale a pena você ler e assistir o sermão da semana passada. Não engane ninguém, ama teu próximo. Parece que Jesus está, de algum modo, dizendo: nós estamos crescendo e amadurecendo como comunidade de Israel, mas como uma igreja que eu estou fazendo nascer, um novo corpo coletivo do meu Pai, e a gente não vai ficar mais ratificando o não. Por isso que toda lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo. Isso implica em não fazer essas coisas, mas implica muito mais, viu, Arthur? Implica assim: se o teu inimigo fizer o mal contra você, ame-o, ore por ele e faça o bem para ele. Estude todas as religiões, meu irmão, minha irmã. Faz um curso de ciências da religião e volta aqui e apresenta para mim algum discurso, Leiliane, de qualquer que seja um líder religioso ou qualquer tradição religiosa no mundo em que alguém tenha dito: ame o teu inimigo. Isso é inovador. Só Jesus disse isso na história. E aí você não sabe qual é o contexto, porque você pensa que o inimigo é a irmã do apartamento de cima que faz barulho às 5 da manhã. Que varre a casa e fica toque, 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 toque. Você fala: meu Deus, é a minha inimiga. Senhor, manda fogo na tua filha. Não! O inimigo é o soldado romano que estupra as crianças, adolescentes e as esposas. Que humilha. Que bate na cara e diz: pega essa pedra e leva para mim. Onde houvesse um judeu no território romano e o romano está com suas armas, o judeu era obrigado a parar tudo o que estava fazendo para levar as armas do romano, ainda que fosse para prejudicar ou punir um dos seus concidadãos. Romanos 12, 21, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Que discurso difícil. E só é possível se, em acolhendo o amor de Deus, eu agora vivo expressando o amor ao outro. Certo? Voltemos ao texto. O que eu devo fazer, bom mestre? Ou quais boas ações eu devo fazer para ter a vida eterna? Do que ele está falando? Que vida eterna é essa? Sabe como é que chega para a gente 2000 anos depois, Darlan? Chega assim: não, ele estava querendo ir para o céu. Porque não é isso que a gente prega, assim: aceita Jesus para você ir para o céu. Você sabia que, assim, já faz anos que eu não encontro alguém com medo de inferno? Eu não me lembro a última vez que eu atendi alguém no gabinete dizendo: pastor, pelo amor de Deus, eu sinto o fogo do enxofre, me salva. As perguntas não são essas, não, gente. Só que nós continuamos dando essa resposta. As 4 leis espirituais. Deus criou o homem bom, o homem pecou, Jesus morreu, aceita ele, você vai para o céu. Qual foi a última vez que você encontrou alguém que estava preocupado com o céu? Carlinhos Queiroz diz que o jovem rico pergunta sobre vida eterna, professor Rafa. Mas Bartimeu, cego, diz: eu quero ver. O rico religioso diz assim: minha vida aqui já está resolvida. O mundo está em guerra, eu tenho o meu bunker, a minha casa é subterrânea. Vai ter inflação aí com essa guerra Brasil e Estados Unidos? Aí tem muita grana. Aí agora eu preciso fazer assim, alguma coisa para resolver minha vida depois da morte. O pobre na parábola de Jesus está dizendo assim: me dá um pouquinho da comida que cai da tua mesa. Porque do que adianta resolver a vida depois da morte se eu não tenho vida aqui agora? Então, ler esse texto é preciso mergulhar na cultura bíblica, fazer uma viagem de 2000 anos, sair do nosso território, Vitória da Conquista, 2025, final do mês de julho, segundo semestre deste ano, e ir para o mundo bíblico. John Stott, Dulce, dizia que pregar o evangelho é lançar uma flecha do mundo bíblico para o mundo contemporâneo. Por isso que é palavra de Deus, porque
É Jesus, a palavra encarnada, conversando com a pessoa. E vale lembrar que os melhores e maiores sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa só. Mulher samaritana, Nicodemos, jovem rico e aí por diante. Uma pessoa e Jesus entregando a melhor da sua teologia. A teologia funciona, Kleber, para responder às perguntas do mundo. Então a gente responde as perguntas a partir de um olhar teológico. Eu aprendi com um professor aqui da pós, e amigo, e ele está terminando psicologia. Ele disse, a teologia me ensinou a dar respostas. A psicologia me ajudou a fazer as perguntas. Na psicologia a gente não dá resposta, a gente faz perguntas. Na teologia a gente fica respondendo. Aí alguém está em crise, assim, uma vez, 2006, eu queria casar, o dinheiro apertou, e eu era estudante do seminário, ia formar, ia casar. Aí eu descubro uma tuberculose. Tive tuberculose. Tomei quase 1000 comprimidos. No ano de casar e de formar. Que conta é isso? E aí um irmão me deu uma carona, um querido. Eu falei para ele, cara, eu não entendo, cara. Minha família é pobre, eu trabalho desde 12 anos e não consigo guardar um dinheirinho. Quando eu comecei a guardar uma coisinha para casar e formar, veio uma doença que gastei dinheiro, os médicos não descobriram. Meu irmão falou, não, procura o SUS. E graças a Deus pelo SUS, foi lá que eu descobri, tomei a medicação, mas fiquei sem R$1. Sabe o que meu amigo ouviu e respondeu? Ele disse assim, tá dando o dízimo? A religião dá resposta. Qual era a resposta? Vai ver que é o gafanhoto, o migrador, o cortador. E o danado rico, em vez de dizer assim, eu vou te dar uma oferta para te ajudar, não. Ele disse assim, você está assim, fiel a Deus? Porque o discurso religioso é exatamente esse. Quais são as boas ações que eu devo fazer para herdar alguma coisa? Não foi essa a pergunta? O que eu devo fazer, bom mestre? Ou então, o que eu devo fazer de bom, mestre, para ter a vida eterna? Ok, primeira pergunta ao texto. Que vida eterna é essa que você quer, jovem rico? A concepção de vida eterna nessa época não era ir para o céu, não. A palavra para vida eterna nesse texto, ela é a palavra que se aproxima da palavra makarios. Que palavra é essa no grego? É a palavra bem-aventurado. Não é isso que Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus está dizendo, os felizes são aqueles que vivem desse modo. O que o jovem rico está dizendo é, eu estou com minha vida financeira resolvida, eu estou com a minha vida religiosa resolvida, mas eu quero ter essa vida prometida ao povo de Israel, que era a vida do shalom, a vida da paz. A vida assim, sem problema. E é o que todo mundo diz hoje. Diz assim, eu quero estabilidade. Não, pastor, assim, eu quero estabilidade. No Brasil, a cada dia que passa, as pessoas se casam mais tarde. Têm filhos mais tarde quando os têm. E qual é o discurso? Estabilidade. A escolha por quando casar é sobre dinheiro. Ô, pastor, você está pensando em casar aí, mas financeiramente, o dinheiro é a matriz diante da qual todas as coisas giram. É o dinheiro que define quando casar, às vezes até com quem, tá? Porque isso é uma... Oi, que discurso difícil. A pessoa cresce num ambiente de privação. E na cabeça dela, ser feliz é não mais ter privação. Aí ela se apaixona pelo jovem que não passou num concurso, pelo jovem assim, de homem de Deus. Mas profissionalmente ele não deslanchou. Aí ela diz, meu coração quer ele. Mas meu medo da privação diz que eu não posso casar com quem eu amo. Eu tenho que me casar com quem supre a minha falta. E aí se amarra, às vezes, num espinheiro. Tem dinheiro na conta. Não falta mais nada. E quando vai até Jesus, dizer, Jesus, eu só queria ser bem-aventurada. Eu queria o shalom. Se Jesus, assim, eu queria ser feliz. É a busca do mundo pós-moderno. Aí Jesus diz, uma coisa te falta. Está faltando só uma coisa. O que, Jesus? Está faltando você deixar de colocar a sua esperança nessa tal estabilidade financeira, acreditando que quando não faltar dinheiro na conta, nem leite na geladeira e nem lanche para as crianças, você vai ser feliz.
Porque essa tal estabilidade, ou essa tal liberdade, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se torna assim, quer liberdade o homem pós-moderno. Quer felicidade. Quer estabilidade. Os homens mais ricos do mundo, parte deles se envolvem com corrupção. Outro dia, o homem mais rico do Brasil foi preso, envolvido em corrupção. A estabilidade nunca chega. É uma cisterna rota que não retém as águas. Bilionário, bilionário. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. É um ídolo. Falta para você alguma coisa. Você, em nome da sua história, acreditou que que a vida eterna, que a felicidade, que a bem-aventurança, que o shalom só é possível se isso acontecer. Pastor Timothy Keller, um dos principais pastores do nosso tempo, morreu recentemente com câncer de pâncreas, perguntaram a ele, se o senhor fosse plantar uma igreja no centro de Nova York, como o senhor fez há alguns anos atrás, qual a primeira coisa que o senhor faria e de diferente? Ele disse, reordenaria os amores do meu coração. É sobre isso essa conversa. Tem um jovem com a vida resolvida e ao mesmo tempo dizendo, está faltando algo. Eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer para ter uma vida com sentido. Só que agora chegou um mestre Galileu, Jesus, e esse mestre responde muita coisa. Então deixa eu perguntar para ele como encontrar o sentido para a vida, como ser um bem-aventurado, como experimentar o shalom. E o nome para isso, nessa conjuntura, é vida eterna. Ele não quer passaporte para ir para o céu. Porque na cultura judaica, a ideia é obedeça os mandamentos e você vai ser abençoado. E Deus vai te dar a terra prometida. Quem não obedece não entra na terra. Quem obedece entra na terra. Quando Jesus pergunta para ele assim, por que me chamas bom? Só há um que é bom. Mas Jesus, o senhor não é bom? É que não tem ninguém boa? A gente não leu bem. Jesus está dizendo assim, você está vindo ao meu encontro, querendo encontrar sentido, e você se acha bom. Esse repertório de eu obedeço os mandamentos desde a minha adolescência. Continua o texto, Eliabe. Em outras traduções, eu obedeço esses mandamentos que o senhor citou desde a minha juventude. Ou seja, não é tão jovem assim o jovem rico, tá? Porque ele faz tudo isso desde que ele é jovem. A pergunta é meio que retórica. O que é que eu faço para ter uma vida com sentido, Jesus? Para ser um bem-aventurado aos teus olhos? Ué, cumpre os mandamentos. Você já os conhece. Aí Jesus só cita os últimos 6. De propósito, e você vai entender. Aí ele diz, não, isso aí eu obedeço desde a minha juventude. Ou seja, faltando o que para você? Sou evangélico, pastor, congrego desde um tanto tempo. Fui batizado. Aí a gente diz assim, não roubo, pago meus impostos, não traio ninguém, não cobiço nada de ninguém. Você está tentando dizer, eu sou bom o suficiente para Deus me dar uma vida que eu quero. A gente não diz isso com a boca, a gente diz isso com o coração. É uma prova disso? Quando a vida pega a gente de jeito. Quando o telefone toca, que Deus nos livre. E a notícia é, fulano morreu. Você está demitida. Abriu o exame. Ai, meu Deus, câncer. A primeira crise é, eu sou bom. Eu te sirvo. Eu oferto na igreja desde o dia que o pastor falou para a gente ajudar as pessoas. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. E por que eu estou passando por isso? A gente está dizendo lá dentro assim, eu sou bom, o senhor é que é mau. Você sabe que uma missionária, uma teóloga disse assim, para Deus, escreveu, se é assim que trata teus amigos, imagina os teus inimigos. Foi ler o livro de Jó e viu tudo que Jó sofreu? E tem uma cantora agora do nosso tempo que ela diz, na música dela era famosona, Tamires Garcia, ela diz, se é assim que trata os teus amigos, não me surpreende o fato de ter tão poucos.
Qual é a lógica sistêmica que está rolando aqui? Eu sou bom, mas eu ainda não sei se eu tenho a vida de verdade. A melhor tradução para a vida eterna é a vida do jeito de Deus. É a vida de verdade. Porque há um discurso aqui de palavras, um discurso semântico. Vida no grego é bios. Biologia, estudo da vida. Um dos meus filhos hoje coçou a cabeça assim. Eu falei, eita, é piolho ou é pulga dos cachorros? Não, pai, essa é uma coceirinha, pai. Esses bichinhos têm bios. A samambaia tem bios. Aquele matinho do passeio, que tem mato que brota do rejunte da cerâmica da garagem. Ô vida danada! Bios. A vida eterna é Zoe. Diga comigo, Zoe. Eu celebrei um casamento lindo, um dos mais lindos da vida. E eu falei, agora o casal pode beijar. Lucas beija Amanda. Amanda, agora não, pastor. Falta Zoe entrar. Eu falei, meu Deus, Zoe é a cachorrinha para poder entrar, para fechar a cerimônia. Zoe é o abrasileiramento da palavra Zoe, do grego. Zoe. Aí Silas perguntou, como é o nome? Que raça é a cachorra? Eu falei, é um chihuahua. Aí ele falou, então é Zoe mesmo, porque tem um zoião assim, esbudegadinho. Né? Um beijo, Lucas e Amanda. Zoe, que vida é essa? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte. A gente não quer só bios, a gente quer Zoe. Eu não quero só dinheiro na conta, ser um religioso parabenizado. Eu quero vida de verdade. O que eu faço, Jesus? Porque eu sou bom. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer, religiosamente falando. Mas eu soube que o senhor está aqui, o senhor responde perguntas, está faltando sentido. Está faltando essa plenitude. Está faltando essa vida do jeito do reino de Deus. Está faltando essa vida que o senhor está anunciando aí, que felizes são aqueles, são aqueles, são aqueles, são aqueles, são aqueles. Eu já fiz tudo e eu não recebi. Então guarda só isso para ir para casa. Religião tem a ver com aquilo que eu faço para Deus ou presumo ter que fazer para Deus para então ganhar alguma coisa. Por que você faz o que você faz? Para ser abençoado. Eu sou honesto para Deus me abençoar, porque se eu for desonesto, pastor, Deus vai pesar a mão, o pastor falou. Por que você dá uma grana, por quê? Não, eu dou uma grana porque assim, o que o homem semear certamente colherá, né, pastor? É a Bíblia, né, pastor? Você ajuda o pobre por quê? Não, porque quem ajuda o pobre empresta a Deus. Está tudo na Bíblia. Mas é uma motivação do jovem rico. O que faço, faço para ser recompensado. Se eu amo a mensagem. Continuar que é linda. Levarei. Para quê? Para quê? Para quê? Entendi. Você faz tudo que faz para ter uma coroa, né? Entendi. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Não é para ganhar coroa. Não é para ser feliz. 4 passos para a felicidade. Campanha do desencapetamento total. Tem alguma coisa que trava a minha vida amorosa, pastor? Aí eu soube que o pessoal ali disse que se a gente fizesse 5 semanas de oração, um propósito na última semana, sem quebrar a corrente, viu, pastor? Aí Deus abre as portas. Irmão, desse Deus que você está se sacrificando para obter vida eterna, eu sou ateu. Não creio nele, não. Pastor, quando o senhor prega isso, o pessoal vive de todo jeito. É por isso que a nossa igreja fica com essa fama, né? Antes filhos pródigos que voltam para casa com o coração certo, do que jovens ricos com o coração com razão, tão distantes do Pai. É sobre isso o texto.
Você se acha bom, me chama de bom. Você se acha bom, pergunta o que de bom tem que fazer para depois responder que tudo de bom você já tem feito desde sempre. Eu te conheço, irmã. Eu te conheço, irmão. E o Evangelho vai mostrando também um pouquinho de quem eu sou. Estou terminando. Palavras de Charles Spurgeon, talvez o maior pregador de todos os tempos, o príncipe dos pregadores. Ele diz que os pregadores de hoje em dia turvam as águas da palavra para que os nossos elefantes não se manifestem. De onde está tirando isso, Spurgeon? É porque dizem, e os biólogos estudiosos podem ajudar, que o elefante, antes de beber água, ele turva a água, irmã Isabel. Passa aquela tromba na água e só bebe a água turva. Para quê? Dizem que é para não ver sua própria face. Eu quero matar minha sede. Eu quero satisfazer o meu eu quero vida eterna. Só não quero olhar para minha cara como ela é. Por isso, Facebook. Por isso, rede social. Por isso, filtro. Vende que você é bom. Mas durma perguntando para Jesus, o que eu tenho que fazer ainda? Os pastores mais famosos do Brasil, eles não deixam ninguém saber quando eles estão doentes. Porque eles ganham muito dinheiro pregando cura divina. Como pode estar doente quem cura todo mundo? Elefante que turva as águas. Bom só tem um que é Deus, jovem. Eu sei o que você faz, jovem. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. O que foi que você fez, hein, Adão? Onde está o teu irmão, Caim? A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Foi. O pastor da outra igreja lá fez um negócio comigo e agora eu não confio mais em ninguém. Entendi. Você é bom, ele é ruim. Entendi. Divorciou? Foi aquela mulher, aquele homem. Entendi. Você passou uma hora falando dele, mas eu entendi as entrelinhas. Você é boa, né? Eu acolho o que você sofreu. Mas o seu discurso fala mais nas entrelinhas do que nas linhas. Você é bom, o outro é ruim. É sobre isso a conversa. Posso continuar a leitura para a gente ir para casa? Duro esse discurso, hein? Tentando colocar um espelho diante do meu coração e do seu coração. Porque Deus tem me abençoado. E um dia eu conto para vocês. Tenho contado para minha esposa e de vez em quando para os meus filhos. Aí de vez em quando eu falo assim, mas também, né, senhor, o que eu passei, né? Aí o senhor está dando um jeito agora de compensar, né? Aí outro dia o Espírito de Deus disse, é só porque eu te olhei com amor. Que você não é bom assim, não. Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Verso 21. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse. O que é o evangelho mesmo, hein, Simvaldo? É mais do que uma mensagem de alegria, de amor e de esperança. O evangelho é o jeito como Deus olha para nós, Diego. O evangelho é o jeito como Deus olha para nós, Diego. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: o nome do jogo não é quais coisas boas eu posso fazer. O nome do jogo é como é que o Senhor nos olha. O jogo da religião, Silvia, é assim:
Faz isso para Deus te aceitar. Isso é uma desgraça que a gente acolhe todo dia no consultório. Você já atendeu alguém da terceira idade dizendo assim: eu não sei dizer não para ninguém, porque quando eu era pequeno, minha mãe me deu para minha avó me criar. E eu pequeno, Simvaldo, passei a acreditar que eu tenho que ser bonzinho para todo mundo para não ser entregue para outra família. Quantos anos, eu estou falando de uma pessoa da terceira idade, que não se sente aceita, porque sua mãe entregou para a vovó. Aí depois ele até diz: mas eu sei que ela fez o melhor, porque ela não tinha condições, ela tinha que trabalhar, a vovó cuidou muito bem de mim. Mas isso gerou uma emoção e um pensamento aqui dentro de que eu tenho que fazer tudo que todo mundo quer, ser bonzinho para todo mundo, para não ser de novo entregue para outro. Aí vai para a igreja e na religião é assim: Papai do céu tá vendo, hein? Cuidado, mãozinha com o que vê. Cuidado, olhinho com que... Mãozinha com o que vê? Olhinho com o que pega. Tá tudo certo. O nosso Salvador está olhando, porque a gente vai ficando pirado com essas coisas. O nosso Salvador está olhando. O nosso Salvador está olhando para você? O nosso predador está olhando para você. Errou, pancada no juízo. Aí o problema de não aceitação, de carência afetiva, só cresce. Aí chega para um líder doente que diz: você tem que fazer um sacrifício. Tem que subir a montanha do legendário. Tem que fazer um encontro do G12. Tem que dar primícia. Tem que participar da fogueira santa de Israel. Eu morei com minha avó. E minha avó participava da fogueira santa de Israel. O salário do mês todo na igreja. Tem que dar tudo, não dizer não, me esfolar para Deus me aceitar. Com amor, Jesus olhou para o homem. Que homem? O homem é os seus olhos perfeitos. Eu não te olho a partir do que você fez. Eu te olho a partir de quem você é e especialmente de quem eu sou. E quem o Senhor é então, Jesus? Eu sou o filho amado do meu pai, a alegria do meu pai. Peraí, foi por isso então que João escreveu 1 João 4,19, que a gente ama porque o Senhor amou primeiro. Pois é, eu amo porque eu vivo numa ciranda de amor. O meu pai me ama e eu olho para você com amor. Eu não olho para os seus méritos, eu não olho para o seu currículo. Eu recebi um pastor aqui hoje de manhã, um pastorzão querido. Ele se apresentou, disse: estou pela... Se o senhor estiver aí, Deus abençoe o senhor, pastor. O senhor disse que não ia ficar, mas se ficou, louvado seja Deus, eu vou mandar esse sermão para o senhor. Eu sou um pastor, e ele me deu o currículo dele. Tá bom, pastor. Tá bom, pastor. Amém, pastorzão. Fica para celebrar com a gente. Não, não quero atrapalhar a celebração. Não atrapalha não, pastor. Eu vou pregar sobre essas coisas mesmo. Fica aí. Defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Brennan Manning, um padre dependente químico, que escreve O Impostor que Vive em Mim, que escreve Evangelho Maltrapilho. Quem é você, Brennan Manning? Eu sou alguém radicalmente amado por Deus. Não, eu não sou quem guarda os mandamentos. Eu sou alguém que foi olhado por amor e ouviu a parte dura do Evangelho, e que pena terminar assim. Ainda há uma coisa que você não fez. Eu te amo e você se arroga do que fez. Só tem uma coisa que você não fez. Sim, o que eu preciso fazer para ter a vida que dá sentido para a vida? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Como assim? Por que o senhor está pedindo isso para mim? Para samaritano, o Senhor diz: vai e chame teu marido. Para mulher adúltera, o Senhor diz: vai e não peques mais. Por que o Senhor diz a mesma coisa para mim? Vai e não peques mais, já que eu nem peco, porque eu guardo os mandamentos. Para Zaqueu, o Senhor não disse nada, a não ser: desça depressa, porque eu vou jantar com você. Aí o Senhor não disse mais nada. Aí ele voluntariamente vendeu os dinheirinhos dele e os proprietários. Mas por que para mim o Senhor está dizendo isso? Vá, venda todos os bens. Não é o dízimo, o trízimo, a primícia, a oferta. É tudo. E me siga. Dá aos pobres e me siga. Então você terá um tesouro no céu. Você tem um tesouro na terra
Você é um religioso de mão cheia. Mas está faltando algo para você, né? Você está me procurando. Estou te respondendo. Vende tudo, me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu, que na terra você já tinha, você já desfrutou do seu tesouro. O Evangelho é a resposta de Deus à nossa dureza do coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas Deus prova o seu amor para conosco não quando eu passo no concurso, embora Ele goste de nos abençoar também naquilo que é importante para nós. Mas não é a prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Ele me olhou, Ele me amou. Mas eu não consigo amá-lo porque eu amo o meu dinheiro, eu amo os meus bens. Qual é o primeiro mandamento, Vivi? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Você guarda todos mesmo desde a juventude? Guarda. Eu citei só os últimos 6 para tentar te dar uma chance de você dizer, Senhor, eu não roubo, eu não furto, eu nunca adulterei, eu tenho uma vida moral ilibada. Eu só não te amo de verdade. Eu só amo meu dinheiro mais do que o Senhor. Eu amo tanto minhas posses, que eu ando na linha para que o Senhor continue abençoando minhas posses. O Senhor não é o meu objetivo último, é uma discussão de Paul Tillich. O Senhor é apenas um meio para que eu atinja o meu objetivo último. E o teu, jovem rico, é a tua riqueza, né? O que te falta, Simvaldo? O que te falta, minha irmã? Não, você não entendeu. O evangelho não é sobre o que você tem que fazer para ser amado. Não, eu sou amada. Eu sou amado. Eu só tenho dificuldade de responder com amor porque eu ainda amo outras coisas. Tim Keller, você faria o quê? Reordenaria os amores do meu coração. Aí quando eu escuto perguntas assim, crente pode beber ou não pode beber? Vai pro forró ou não vai pro forró? Joga na bet ou não joga na bet? Faz troca de casais ou não faz? Aí você pensa que eu sou exagerado. Tem igrejas que tem troca de casais. Belo Horizonte, inclusive, de um pastor famoso. E ele participa das trocas de casais. Quando eu escuto isso, eu fico pensando, não é sobre a liberdade cristã essa discussão. É sobre os amores do nosso coração. Djavan, peço sua licença. A gente teve uma reunião de louvor tão bonita aqui outro dia. E Djavan pegou o celular e trouxe a memória da nossa igreja. A rede social de Djavan tem a história da nossa igreja. E mais, não só da nossa, de outras igrejas. Na rede social de Djavan tem a postagem do meu primeiro filho quando nasceu. No feed do cara, eu com meu João Pedro no colo. Eu fui olhando para aquilo e eu não comecei a pensar em Djavan. Eu comecei a pensar na gente e no meu coração. E eu fui embora aquele dia e fiquei pensando, qual é o lugar que a comunidade da fé ocupa hoje no nosso coração? Vá, dê uma olhadinha nas tuas redes sociais e me siga. Vá, olha para a sua gestão do tempo, do dinheiro, dos afetos. E me segue. É para o Senhor me amar? Não, eu te amo, eu te olhei com amor. O meu pai me entregou por amor. Não é para você ser amado, é para você aprender a amar. O evangelho pode ser uma pergunta também. Como é que a gente responde? O evangelho, que é uma resposta de Deus, pode ser também uma pergunta de Deus. Você não é bom? Você não é melhor de quem está perdido na sua ótica. Você não fez a melhor escolha, por isso você é privilegiado. Andar com Jesus não é uma vantagem competitiva. Sua cabeça, o mundo é cauda, esquece isso.
Esquece. O Evangelho é sobre qual o impacto do amor de Deus sobre mim e como é que eu respondo. Termino. Do lado dessa cruz, tinha um ladrão e tinha outro ladrão. Jesus os amou. Mas um disse: se tu és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a gente também. Eu quero o teu poder para que eu tenha a vida e para que meu problema resolva. Então prova que tu és Deus. Do outro lado tem um que diz assim: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Em outras palavras, eu sou um ladrão. E ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não, ele é justo. E ele não merecia estar aqui. Então, não é pelos meus méritos, é pelo teu amor. Aí esse aqui escuta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E esse aqui escuta o quê? Talvez vá, venda essa concepção de um Deus solucionador do seu problema e se entrega ao meu amor, diante do qual você não pode fazer nada para ser salvo. Que igreja seremos a partir dos 12 anos? A igreja que vai para o mundo dizendo: faz tudo certinho para Deus te amar e te levar para o céu? Ou a comunidade que diz assim: irmã Ana, Ele me amou e fez o céu morar em mim. E agora tudo que eu mais quero, porque fui amado, porque Ele amou primeiro, é amar todo mundo. Por que vocês vivem do jeito que vivem? Porque eu sou um filho e uma filha amada de Deus, a alegria da minha vida. Vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele já deu tudo e pode dar infinitamente mais pelo poder dele que em nós opera, porque agora somos parceiros do amor de Deus. Ele pode contar com você? Pode contar com você? Pode contar com esse casal grávido, maravilhoso e amado? Senhor, olha para a gente hoje de manhã com esse teu amor, olha. E o que a gente pode deixar aqui hoje, hein, Senhor? Em resposta ao teu amor. O cântaro da samaritana. A vida promíscua da adúltera. As fraudes do Zaqueu. Ou o amor pelos bens do jovem rico. Como é que a gente responde ao teu amor em Jesus? Não há mais dúvida sobre o teu amor por nós. A grande pergunta é: como é que a gente responde ao teu amor? Como é que a gente reordena os amores do coração? Como é que a gente pode despir os nossos ídolos e abandoná-los de modo que Cristo seja tudo em todos? Santifica a nossa vida. Perdoa o nosso pecado de substituí-lo por alguém ou por alguma coisa. E perdoa os nossos pecados que moldam comportamentos que deixam o Senhor às margens, mesmo a gente vivendo uma vida, entre aspas, cristã e moralmente correta. A gente quer um batismo do teu amor, para a gente sair pelo mundo amando, amando. E ao olharem para nós, digam: ali vão os homens e mulheres parecidos e parecidas com Jesus. Ali estão os felizes, os macários, os bem-aventurados estão espalhados pela cidade.
não pelo que têm, não pelo que são, mas pelo que receberam. Receberam o amor de Deus. E que isso impacte casamentos, criação dos filhos, relações de trabalho, relação com a comunidade da fé, relação com a religião. E o evangelho cubra a cidade, a começar a cidade igreja. E quem sabe vitória da conquista. O evangelho cobrindo a gente. E já não é mais sobre o que a gente faz. É sobre o que o Senhor fez naquela cruz. Não é mais sobre os nossos méritos. É sobre a graça. Não é mais sobre os nossos créditos. É sobre tua dádiva. Despeça-nos assim. Cheios e cheias do amor de Deus, que ultrapassa a compreensão humana, e que conheçamos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E a nossa vida mude radicalmente, porque primeiro fomos radicalmente amados por Deus. Amém, amém. Deus nos abençoe. Um beijo.